Como jogador, ele foi campeão pelo Atlético Mineiro e também pelo Goiânia. Mas no imaginário do torcedor, seu nome está ligado como um dos grandes técnicos do Goiás. Mas, na verdade, ele treinou os 4 times da capital. Foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Descobriu ninguém menos do que Marta, 6 vezes a melhor do mundo. Como professor universitário, ele é também um estudioso do futebol. O nosso convidado de hoje é mineiro de nascimento, mas goiano de coração, Paulo Gonçalves. Olá, é um prazer ter o senhor aqui no TBC Memória para contar um pouquinho da sua carreira. Prazer é meu, Enzo. Prazer é meu, estou à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco. Pois não. Como eu falei, o senhor está muito associado ao Goiás como técnico, mas começou no futebol lá nos anos 50, dentro do campo, como campeão. Fala um pouquinho da sua carreira como jogador de futebol. Olha, como jogador de futebol, eu comecei no Goiânia e já na fase, nós fomos pentacampeão no Goiânia. Na época o Goiânia era imbatível e eu também participava da seleção goiana, porque existia uma competição entre seleções no país todo. Então, com 17 anos, eu já participava da seleção goiana de futebol. E, posteriormente, foi um destaque, a gente começa a se destacar e o Fluminense veio me buscar. O Fluminense, na época, veio um diretor chamado Haroldo Drolli da Costa, eu nunca me esqueci esse nome. Ele veio com todo carinho, pediu minha mãe para me levar para o Fluminense, me colocou em sua casa, ao invés de uma concentração, junto com os outros jogadores. Não, me colocou em sua casa, me tratou com o maior carinho. E após uma semana de treinamento, eles me ofereceram um contrato igual ao Altair, que na época era da seleção brasileira. Fiquei muito entusiasmado, né? Voltei para o Goiânia para arrumar as coisas. Chegando aqui, o Atlético Mineiro estava aí para me buscar também. Aí vem aquela história, mãe determinava e mandava na época. Sim, verdade. Naquela época eu mandava, então ela pediu que eu fosse para o Atlético Mineiro, porque o Tomazinho já era ídolo no Atlético Mineiro. Tomazinho, seu irmão, que foi técnico e jogador também. Exatamente, Tomazinho, meu irmão, que era ídolo no Atlético Mineiro, então fui para o Atlético Mineiro. E aí essa foi a minha história no Atlético Mineiro, fui campeão no Atlético Mineiro, tive boas passagens, só que teve um jogo no interior onde eu lesei os meniscos. E aí naquela época, Enzo, a cirurgia não era fácil, né? Então, dali para frente, o futebol diminuiu bastante. Aí o senhor saiu dos gramados, saiu do Galo daqui para o Galo Mineiro, fez carreira lá, mas passou a estudar depois dessa contusão. Isso. E quando é que começou a ser técnico de futebol? Aí eu fiz o curso de Educação Física na Universidade de Belo Horizonte, eu estava lá, vim para Goiânia, chegando aqui em Goiânia, nós fundamos a ESEFEG. Eu ajudei o capitão Gentil, na época, a fundar a ESEFEG, Escola Superior de Educação Física. Que é a primeira escola de educação física de Goiás. A primeira escola de educação física de Goiás. E aí foi interessante porque imediatamente eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso lá na Universidade de Berkeley por uns 3 anos. Quando eu voltei, chegando aqui, o Sérgio Dias Guimarães, que era o presidente do Goiânia, me contratou. Aí começou a minha história como técnico de futebol. E por incrível que pareça, nós fomos vice-campeão invicto, não perdemos um jogo, mas fomos vice-campeão. Isso em 1970? 1969. 69. Aí, imediatamente, houve um torneio aqui da Integração Nacional, o Atlético Goianiense me contratou. E nós ganhamos o torneio, parece que 16 clubes de todo o Brasil. Para o público mais novo, né? Torneio da Integração Nacional 1971, parece? 71. Foi, entre aspas, uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Trouxe muitos times. Tá, e logo em seguida o senhor já foi para o Goiás? Logo em seguida, o Goiás, depois dessa conquista do Torneio da Integração Nacional, o Goiás me contrata. Querendo ficar grande o Goiás naquela época. Querendo ficar grande. E eu acho que dali foi uma jornada boa, sabe? Porque em 72 nós não perdemos um jogo, fomos campeões invicto, sem perder um jogo sequer. Aí veio aquela história do Campeonato Brasileiro. O Goiás foi convidado para participar do Campeonato Brasileiro. Aí foi um susto, né? Aquela coisa toda.
como é que seria o Goiás no Campeonato Brasileiro. De 73. 73, e aí nós começamos a nossa jornada até mais ou menos, para estar na colaria. Mas de repente esse time do Goiás começou a ganhar, Flamengo, Atlético Mineiro, e aqui quando o Lincoln esteve nesse programa, o Lincoln falou uma coisa interessantíssima. Ele disse que no começo os torcedores iam a campo para torcer para o Botafogo, para o Fluminense, para o Palmeiras e para o Corinthians. Pouco a pouco eles foram ao estádio para torcer para o Goiás. Nós fizemos um jogo aqui contra o Atlético Mineiro, uma coisa fantástica. A Mauri, que eu tinha trazido do Rio, e o Itriel, que era um lateral direito. A Mauri era o goleiro. A Mauri era o goleiro. O Amauri saiu jogando com o Triel. Nós fizemos toque de bola todinho necessário, Triel e Lincoln. Esse gol ficou na história. Nós fizemos 3-1 no Atlético Mineiro aqui, aí foi um show, né? Daí para frente o Goiás passou a ser reconhecido, né, nacionalmente, e depois não teve mais E retorno. vários títulos estaduais pelo Goiás, né? Vários. E a melhor campanha, se eu não me engano, até hoje do Goiás em um campeonato brasileiro, o senhor que estava no comando. Foi, 96. Em 96 eu tinha voltado, eu tinha feito um curso na França também, de mestrado, e quando eu retornei, primeiro eu dirigi o Vila. E o Vila, eu resolvi fazer um time só de jovens lá de menino. Aí peguei Rubim, Josimar, Tim, só O juvenil. senhor que revelou o time? Foi. E aí nós fizemos uma campanha muito boa. O ano seguinte o Vila foi campeão, não comigo, mas foi campeão naquela base de juvenil. Mas em 96 é interessante essa história. O Goiás estava bem mal colocado, mal colocado. E eu me lembro que o Valdir Espinosa foi convidado. Valdir Espinosa era um técnico. Era o técnico e ele foi convidado para treinar o Goiás. Mas chegando, ele viu um jogo do Goiás aqui, não sei se o Goiás tinha mudado de local, Rio Verde ou Jataí, não sei. Não gostou e voltou. Aí o Goiás me contratou. Foi um jogo atrás do outro, ganhamos todos os jogos. Ficamos entre os 4 no Brasileiro e aí fomos decidir com o Grêmio para ir para a final do Campeonato Brasileiro. E depois o Grêmio foi até campeão. Agora, é interessante porque o time era tão bom que ele foi considerado o time mais disciplinado do Campeonato Brasileiro. Teve um prêmio, parece que na época, de 150, 200 mil, qualquer coisa assim. Na época era muito dinheiro, né? Pela disciplina do time. Vamos falar agora de futebol feminino, né? Só tem títulos, campeão sul-americano, campeão pan-americano, enfim, o senhor ajudou a solidificar o futebol feminino no Brasil. Como é que foi essa sua passagem? Ajudou. Quando eu fui para a seleção brasileira, estava iniciando, né? Um trabalho, foi em 2000. Luiz Miguel veio aqui, me contratou, me levou para lá. Era o diretor da CBF. Ele era o diretor da CBF. E chegando lá não tinha nada. Aí eu fui para Curitiba, fiquei sentado num banco lá na frente e entraram lá mais ou menos uns 8 ou 10 times, entrava 20 minutos, saía 20 minutos, saía ali, eu selecionei para 6 ou 7, comecei a rodar o Brasil. Aí fiz um time bom. Desse time eu acabei dispensando lá umas 8 ou 10 e acabou finalizando, fixamos um time, trouxemos a Marta, a Cristiane do Juventus, que também entrava lá. Fizemos um time muito bom. Aí... Quer dizer que Cristiane e Marta, esses dois grandes nomes do futebol feminino, começaram com o senhor? Foi, a Cristiane foi do Juventus e a Marta estava começando lá, menininha de tudo, no Vasco. Aí então nós fizemos um time muito bom, mas muito bom mesmo, da seleção brasileira. E o time foi se formando, foi se estabilizando. Eu, para dar um fortalecimento para aquela seleção, eu treinava contra o juvenil do Vasco masculino. Era jogo duro, viu? Era jogo duro. E aí as meninas começaram a desenvolver contra os homens. Elas jogavam contra os rapazes do Vasco. E foi muito bem. E aí nós ficamos 21 jogos sem perder. Aí a seleção americana veio aqui, nós ganhamos de 4-1 da seleção americana em São Paulo. E elas já eram potência. Aí elas já eram potentes. Nessa época eu comecei a aplicar também aquele processo da futebol e visão periférica, né? O trabalho da sim, eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor é um estudioso do futebol, né? Não é só no campo. Como que é essa pesquisa? Essa questão da visão periférica, o Dr. Durval Carvalho, do CBCO,
um amigo, O oftalmologista. grande amigo meu, e nós começamos a trabalhar juntos, trabalhamos nesse projeto mais de 2 anos. E de repente nós começamos a passar isso para o campo, e aqueles que não tinham essa capacidade de percepção, né, de capacidade periférica, eles foram melhorando, com o treinamento eles foram melhorando. Então a seleção brasileira feminina desenvolveu um futebol muito bom, muito bom. Nós fomos 2 vezes campeão sul-americano, 1 vez campeão pan-americano. Agora, olho no lance! Ouro! O Brasil ganha ouro no futebol feminino! Terceiro no Mundial no Canadá. No Canadá nós perdemos apenas nos pênaltis para o Canadá. Ficamos em terceiro lugar, ganhamos uma medalha de bronze. Mas muito bom o time. Dava gosto de ver jogar, viu? Nós tivemos um jogo em Vancouver, contra a Alemanha, em que a torcida brasileira que morava lá, na grade, gritava e agarrava a gente, segurava a seleção brasileira no Canadá. O senhor foi também comentarista de futebol, né, na TV Anhanguera, no Sport TV. Como é que foi essa experiência atrás das câmeras com o microfone na mão? Olha, Enzo, foi muito boa, mas a gente tem uma certa dificuldade, sabe por quê? O comentarista e o narrador, eles têm uma capacidade enorme, né, de analisar as coisas rapidamente. A gente, como técnico, quer fazer uma análise mais técnica do que está acontecendo no campo. Então, a gente, às vezes, vê determinadas situações erradas no campo, vê determinadas situações de jogo de jogadores que não estão correspondendo. Você vê jogadores fora de posição e você quer falar aquilo tudo e você não tem tempo para falar isso, não tem. Sim, é então, verdade. a gente tem uma certa dificuldade, viu? Porque a análise é técnica, né? E é mais demorada para você analisar aquele conjunto de fatores que, às vezes, são falhos numa equipe. Você está percebendo ali que está falhando ali e você quer falar como se você quisesse ser um treinador e falar, olha, corrige ali, corrige aqui. O que dá mais emoção, ser técnico ou jogador de futebol? Olha, o jogador de futebol é mais alegre, mais desprendido, mais solto, mais liberado. Você joga sem responsabilidade. Sem responsabilidade, eu digo, não estou dentro da parte técnica, mas responsabilidade. Se perder, olha, nós todos perdemos. Se ganhar, nós todos ganhamos. Agora, como técnico, você sofre, viu? Você sofre bastante porque você está vendo as coisas acontecerem ali, você vê os erros que estão acontecendo. Eu tinha uma coisa muito boa comigo, sabe? Eu preparava tão bem um time de futebol antes, analisava tudo que podia ser para mim e eu ficava mais sentado no banco. Às vezes eu até sofria críticas por isso. Quando eu queria transmitir alguma coisa, ao invés de estar fazendo uma... entra por trás, né? Entra por trás, passa para frente, entra por cima. Não, eu chamava um jogador que estava mais próximo de mim, um lateral ali, mais próximo, e dizia para ele, olha, troca lá, passa para cá, faz isso, faz aquilo. Era muito melhor, porque muitas vezes o técnico está gritando fora do campo, e com aquele entusiasmo, com a torcida, tudo, é difícil. Às vezes a coisa continua a mesma coisa, e o técnico continua gritando. Né? Então é difícil repassar. A gente vê muitas vezes o técnico fazendo um punhado de gestos. Será que os jogadores param para ver aquilo? Difícil, né? Então, eu acho melhor assim. Tá ok, eu agradeço muito a participação do senhor, foi um prazer recebê-lo aqui no TBC Memória. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu é que te agradeço demais, viu, por essa oportunidade, né? Para a gente falar sobre futebol, é tão bom falar sobre isso. Com certeza. Então, te agradeço, viu, pela oportunidade. Muito obrigado. Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.